Tá certo, então. A gente segue no nosso giro internacional, agora com informações do Brian Defense, que traz tudo o que acontece no mundo aqui para você. Bom dia, Brian. Bom dia, Fabi. Tudo bem com você? Sintonia hoje, hein? Hoje eu fiz de propósito. Não tenho o costume de olhar o jornal antes pra vir com a roupa. E quando eu vi, falei, a Fabi tá de azul, hoje eu vou de azul também. Não que não tenhamos sintonia, nossa sintonia é total, Sim. mas hoje até na cor da roupa, né, Brian? Ah, com certeza, né? Terça-feira é um dia de sol ainda aqui em Portugal, então a gente tem que aproveitar esse momento de alegria, como você disse, é um dos momentos que você mais gosta aqui, que é o Giro Internacional, então a gente tem que estar ornando também nisso na roupa pra gente fazer essa sintonia ficar maior ainda, mais compacta e deixar mais leve esse momento aqui internacional, Fabi. Perfeito, então. E eu sei aí que você já separou aqui várias notícias pra gente. A gente começa aí com esse Brasil vai liderar força-tarefa da Interpol. Brasil, então, no topo mais uma vez? Mais uma vez, Fabi, o Brasil vai estar à frente aí de algo muito grande, que é esse projeto do Brasil juntamente com a Interpol, né? Que vai reunir aí. O objetivo é reunir todos os países da América do Sul, né? Que a gente fala que seria Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, para poder, nessa questão aí, eles vão fazer esse projeto para unir todos os países juntamente com a Interpol para combater o tráfico transnacional de drogas. Então, ou seja, reuniria aí o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, esses países todos da América do Sul para combaterem o tráfico de drogas, que a gente sabe que cada dia que passa vem aumentando, né, Fabi? Então, o Brasil, segundo o próprio presidente Lula aí, o país deve investir cerca de 11 milhões de reais por ano nesse projeto, a qual pelos próximos dias já deve ter reuniões aí no escritório em Buenos Aires. E aí vale destacar, né, que o Brasil mais uma vez em posição de destaque como presidente, colocando o Brasil, né, no topo da liderança nessa questão do tráfico transnacional de drogas. Segundo as informações, a expectativa é que todos os países da região integrem, né, essa força-tarefa com pelo menos um agente de cada nação, tá? E aí, segundo as informações, os policiais serão recrutados a partir de março e o modelo permitirá a execução de operações simultâneas e articuladas entre os países do grupo para combater o tráfico de drogas. Então, ou seja, haverá suponhamos que haverá uma intervenção aí, uma ação policial no Paraguai. Então, esses agentes que estão, vamos dizer assim, concursados, entre aspas, vão juntos nessa mega operação lá para o país que vai ter a operação. Peru, vai lá para o Peru. Ah, vamos ter uma outra operação no Uruguai. Aí todos esses agentes, seja que vão ser unificados aí de todos os países, vão juntos para essa operação aí. Ou seja, o Brasil vai estar em destaque na liderança, mas todos os países vão estar juntos aí, unidos nesse combate a esse combate de drogas, né? Nessas questões, nessas regiões da América do Sul. Então, vale ressaltar, né? O Brasil mais uma vez em destaque e colocando aí um investimento de 11 milhões de reais por ano nesse projeto agora que vai dar start pelos próximos meses aí, com o recrutamento de policiais previsto para o próximo mês agora de março, que começa na próxima semana, já domingo começa o mês de março. Então, mais um avanço no combate de drogas aí e nessas questões que a gente fala, né, Fabi, todos os dias, essa semana passada a gente já vem falando sobre apreensões de drogas aqui na Europa, né, seja por navio, seja por submarino. Então a gente ajuda ainda mais com essa força-tarefa do Brasil aí e a união dos países da América do Sul no combate ao tráfico transnacional de drogas, Fabi. É super importante isso, né, Brian? Porque também, quando o Brasil lidera uma situação como essa, mostra que realmente ele está interessado em combater esse tráfico, porque muitas vezes acham que aqui é feita a vista grossa com relação a essa questão, que é um problema não só nacional, é um problema mundial. Mas vamos dar sequência, porque o presidente Lula disse que está mais interessado em relações comerciais do que em guerra, é isso? Com certeza. Ontem nós falamos que o Lula ele está em agenda oficial na Coreia do Sul, né? E em um momento da coletiva de imprensa ele foi questionado pelos jornalistas sobre a questão do Brasil ter conversas aí com o Trump em relações à guerra. E o Lula deixou bem claro: eu não vou discutir a guerra com o Irã.
né, dos Estados Unidos com o Irã. Não sou representante da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre Brasil e os Emirados Árabes. Nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz, de investimentos e desenvolvimento. E ainda ele ressalta sobre as parcerias juntamente com a Coreia do Sul, na ida dele ao país agora nessa semana, né, para a agenda oficial, como nós destacamos nessa semana, que é a ida dele para lá. Já assinou mais de 10 acordos comerciais e em minérios também com a Coreia do Sul. E aí, ao questionar sobre a guerra, Lula destacou aí que está mais focado em ações bilaterais e comerciais e não em guerra. Já falando de guerra, nós já vamos mudar agora para o próximo assunto, que fala dos Estados Unidos juntamente com o Irã, que a gente fala sobre o Lula lá na Coreia do Sul, que ele está falando sobre essa questão da guerra dos Estados Unidos com o Irã, que não vai comentar sobre isso. Por outro lado, Portugal já se posicionou aí a favor da paz, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal diz que os Estados Unidos têm o aval para utilizar a base de Lajes, tá? É uma base aérea que nós temos aqui na parte sul, em uma ilha aqui de Portugal, e essa base ela está autorizada pelos Estados Unidos para utilizar. E eu vou falar assim, vou ler o que ele falou. Segundo o ministro, ele fala assim, né? Os Estados Unidos podem usar a base das Lajes para uma operação militar contra o Irã sem avisar Portugal, mas ressalvo que o governo defende a via da paz, né? Esse que está mostrando a foto para vocês é o ministro, e essas são as imagens que já aviões dos Estados Unidos pousaram aqui na semana passada, e eles estão aqui parados, né? A gente sabe que o navio já vem se abrindo ali para a região do Irã, que essas questões da guerra, e esses aviões dos Estados Unidos já estão aqui. Em Portugal a gente fala aterrado, né? Aí no Brasil a gente fala pousado, se eu não me engano. Não lembro. Tem coisa que eu já não lembro mais, que a gente muda, pega tão a linguagem nativa do país que a gente esquece. Mas eu vou falar pelo português aqui em Portugal. O avião já está aterrado aqui em Portugal desde a semana passada, e com autorização do governo, e agora o ministro disse aí que os Estados Unidos não precisam de aval. A base está totalmente aberta para receber aviões dos Estados Unidos aí a qualquer momento que eles precisarem para utilizar essa base contra a guerra contra o Irã, né? Mas ressaltou o posicionamento de Portugal, que Portugal de fato está visando mais a paz entre os dois países do que a guerra. Mas, né, agora vamos abrir um aspas aqui do Brian Defende. Quando você apoia para o recebimento desses aviões aí de um país só, entre aspas, você já está se posicionando em que lado que você está. Embora você é a favor da paz, você recebe aviões, você, entre aspas, não é a favor da paz, né, teoricamente, porque você já está apoiando um lado do país, um lado de ambos, né? Então essa questão aí repercutiu bastante, deputados e políticos contra o governo já estão emitindo notas contra essa utilização da base de Portugal, querendo de fato viabilizar o acordo, a visão de Portugal, que é de paz, e não se envolver em conflitos internacionais que não estejam envolvendo Portugal, né? Vale ressaltar que a gente até brinca que nós estamos seguros aqui, porque os mísseis que são criados aqui, né, pela Europa, ainda mais pela Rússia, a guerra da Rússia que nós falamos ontem, os mísseis não são capazes de chegar a Portugal, a princípio, né, que eles falam que não podem chegar. Mas em um comentário recentemente do Vladimir Putin, ele disse que as armas que eles podem construir, pode até construir uma arma que pode chegar a Portugal, porque a que eles têm ainda não chega. Então a gente fica meio assim, né? Então é melhor a gente ficar quietinho de escanteio aqui em Portugal, quietinho no nosso canto, não se envolver em guerra, porque por enquanto é melhor ficar com os terremotos do que os tremores de mísseis, enfim, essas coisas horrorosas que acontecem quando há guerra, né? Então, de fato, agora é uma decisão que choca o país, choca a questão política e as questões bilaterais e comerciais com outros países também, ao você se posicionar e abrindo as portas para os Estados Unidos para receber esses aviões, esses porta-aviões aí que são utilizados na guerra, numa possível guerra, né? A gente tem um conflito entre os Estados Unidos e o Irã que deve ter novos desfechos pelos próximos dias, Fabi. Bom, Brian, vamos dar a sequência aí, porque tem mais informação também com relação às agendas aí.
Isso, nós falamos sobre política agora, né? E o presidente Marcelo Rebelo de Souza fez a sua última agenda oficial no cargo como presidente no fim de semana. O presidente, como de costume, quando foi recebido aqui em Portugal como presidente, sua primeira agenda oficial foi a Espanha. Foi recebido pelo rei da Espanha e a rainha da Espanha, e agora sua última agenda oficial foi também na Espanha para caracterizar e trazer força para essa amizade que Portugal e a Espanha têm. Então, destacando, né, essa é a última agenda oficial dele, o presidente deixa o cargo já na próxima semana, porque dia 9 é a posse do novo presidente, António José Seguro, aí, que venceu as eleições do último dia 8 de fevereiro. Né, o governo agora decidiu fazer essa última agenda, já antecipar essa última agenda, porque eles já estão fazendo a troca, né, de presidente, troca da pasta, organizando como vai ser a cerimônia, enfim, que está prevista aí para o dia 9 de março. Então, essa foi a última agenda, como vocês acompanham as imagens, o presidente foi muito bem recebido pelo rei e a rainha, né? Uma amizade muito boa que eles têm, tanto que a primeira agenda deles foi lá, e a primeira agenda da princesa Sofia, né, da princesa Leonor, perdão, foi aqui em Portugal também. Ela, que é a sucessora do trono espanhol aí, ela veio para cá na sua primeira agenda oficial à frente como princesa, né? Então veio com a sua primeira agenda aqui em Portugal, mostrando ainda, trazendo evidência sobre essa parceria que Portugal tem com a Espanha, que é muito boa, né? São os dois países, somos vizinhos, né? Praticamente 3 horas aqui já estamos na Espanha, então de carro, então é rapidinho a nossa ida para lá. Então é a última agenda dele aí para deixar o cargo de presidente, que há especulações aí, segundo ele divulgou, que o seu futuro na política se encerra por aqui, e os planos, né, porque ele foi convidado para ser professor de uma universidade dos Estados Unidos. Então ele falou que aceitou o pedido, então o próximo passo do presidente é partir daqui para os Estados Unidos para ser professor de uma universidade. E aí a gente, para terminar agora, para falar de Portugal também, falando desse clima, né, desse momento de harmonia entre Portugal e Espanha, nós vamos falar sobre clima e sobre o tempo. Falei para você que hoje a previsão é de chuva aqui em Portugal, né, pelas próximas horas aí. Você pode acompanhar aqui no fundo, que tá um pouquinho nublado, Fabi. Tá um pouquinho... O tempinho tá um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Não tá aquele céu limpo. Isso porque uma tempestade uma forma de tempestade, vamos dizer assim, né? De poeira do deserto do Saara está vindo para Portugal. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens do ano passado, que todo ano acontece essa tempestade aqui, né? E ela vem para cá, essa poeira, fica horrível o clima, né? Já entrou em alerta, o IPMA já emitiu um alerta para a população sobre a qualidade baixa do ar que deve estar pelas próximas horas. Juntamente com isso, calhou de estar chovendo, vai estar chovendo quando acontecer. Então, ou seja, vai estar chuva com lama, vai ser horrível, porque os carros aqui ficam... o costume aqui de Portugal não é ter garagem. Para quem já veio para cá, não tem garagem aqui. Então, ou seja, por não ter garagem, nós não temos onde colocar o carro fica na rua, chove, fica aquela lama em cima do carro, é horrível, né? Nos Estados Unidos, né, em Nova York, o pessoal tá com a dificuldade por questões da neve, que nós falamos ontem sobre a nevasca de Nova York, e aqui em Portugal a gente vai falar sobre a lama, né? Essa lamaceira que vai ficar em cima dos carros aí agora pelas próximas horas. Eu já passei por isso, é horrível. Eu que tenho alergia, o olho irrita muito, é um clima tenso que a gente vive aqui. O céu, Fabi, de quando eu cheguei aqui em Portugal, já presenciei 2 vezes isso, né? O céu é igualzinho esse mesmo que está aparecendo na imagem. Foi aqui, né? No caso, vocês podem ver esse avião aí que está próximo a pousar ao aeroporto de Lisboa. Mas as imagens, a outra imagem que o pessoal, se puder colocar, que é da ponte, que é a ponte 25 de abril. Ela é uma réplica daquela ponte que tem nos Estados Unidos, né? Se não me engano é em Chicago, depois se você puder me corrigir, fica mais fácil. A imagem é do ano passado mesmo, como ficou o clima aqui. Foi muito, muito difícil para a população. Você respira, mas a dificuldade de respirar. E aí eles ressaltam para a população que mora aqui, que tem problemas de saúde, problemas respiratórios, para ficarem muito alerta, ficarem em casa, fazerem umidificador, porque o clima aqui abaixo, por mais que vai estar chovendo, há essa lama, né? Embora a chuva só venha hoje e amanhã, mas essa tempestade de poeira aqui em Portugal deve permanecer até o fim de semana. E aí, como vocês podem ver, né? Nossa ponte 25 de abril e ali o fundo, né? O Cristo Rei, que nós vamos fazer uma reportagem sobre isso também. Você pode ver como que o clima fica. Então, você não vê céu.
chega a ser claustrofóbico você ver esse clima fechado, você quer ver o céu, você quer ver alguma coisa, e é só essa poeira, os carros, você tá andando com o carro, você vê o carro do nada tá limpinho, o vidro, você molha ele, quando seca, vem toda a poeira de novo. Então a gente tá em alerta para essa tempestade né, de poeira que vai vir aqui para Portugal pelas próximas horas. Já vem chegando, né, como vocês podem ver aqui no fundo, tá um pouquinho ainda, o clima um pouquinho ruim, ainda tá bom, mas pelas próximas horas vai piorar com essa chegada aqui, Fabi. Perfeito. E a ponte, ela é comparada à Golden Gate em São Francisco, nos Estados Unidos. Isso. Vale a travessia, é uma bela ponte também, um cenário de filme, né, que a gente acompanha nos filmes, e com certeza é uma das atrações dessa cidade de São Francisco, que é uma bela cidade, vale o passeio, viu, Brian? Por isso que eu falei pra você me corrigir. Você que morou nos Estados Unidos, você já sabe mais, né? Eu cheguei aqui da Europa, eu ainda sei um pouquinho, mas nos Estados Unidos não sei muita coisa. Mas é uma réplica, né? Eu já passei por ela, é maravilhosa daqui, né? Já dirigi por ela, é maravilhoso. Você se sente de fato mesmo na ponte de São Francisco nos Estados Unidos. Mas eu acho que não se compara, né? A beleza de você estar ali nos Estados Unidos, enfim. Mas é uma réplica que é legal de se conduzir ali, dirigir, é bem legal. Mas é essa questão do tempo, né, que tá difícil. Olha a imagem bem aberta para vocês verem como que fica, né? Eu não sei se você já veio aqui, já passou por ela, já foi no Cristo Rei também, que é muito bonito. É uma miniatura do nosso Cristo Redentor, então aqui eles falam que é o Cristo Rei. Então é uma miniatura que a gente tem, miniatura entre aspas, né? Mas ele dá bem destaque nas imagens, quando é lua cheia, a lua nasce ali atrás, né? Ela vai nascendo ali no fundo, então fica aquela imagem maravilhosa junto com a ponte. Então a cada imagem mais bonita que a outra quando acontece esses fenômenos aqui em Portugal, né, Fabi? Ah, com certeza. Ô, Brian, eu acho que cada lugar tem a sua particularidade e a sua peculiaridade também, que torna lindo. Eu tava olhando as imagens aí mesmo, né, com essa poeira toda, que deve ser um caos, como você bem colocou. Tem toda essa questão também do cenário. Tem até o Cristo. Os portugueses, eles estão replicando bem, digamos assim. Estão replicando bem, viu? Porque a qualquer ponto que você vai aqui tem alguma coisinha do Brasil aqui. Até esses dias atrás tem até carnaval aqui. Eu falei, olha, eu tô fazendo igual. Só não era feriado. Eu falei, já que vou fazer, tem que fazer igual. Tem que ser feriado também, né? Não pode ser ponto facultativo. Vamos fazer igual o Brasil. Vamos ser feriado, hein? Né? Então, tem que fazer igual. Aí já que vai copiar, copia direito, né? Agora o joelho tá explicado. Andou indo pro carnaval, né, seu Brian? Ai, Fabi, olha, eu vou falar pra você, eu tava trabalhando, viu? Aí não aproveitei nem carnaval, porque eu queria sair um pouquinho também dentro de casa, aí fiquei de molho, não deu nem pra aproveitar. Primeiro que eu não sei nem sambar, né? Então, não dá. Aqui você quer ver eu dançar? Pega aquele palitinho de comer comida japonesa, chinesa, você só fica assim, duro que só, não consigo fazer nada. Então, e cantar também não sei, então tá péssimo. Melhor ficar sossegado aqui mesmo, no meu cantinho. Mas informar você sabe muito bem, Brian. Você pode não saber dançar, não saber cantar, mas informar você sabe muito bem e tem um carisma todo especial. Obrigada pelas suas informações, a gente se encontra amanhã e à noite tem mais Brian Defense no download da notícia, a segunda edição com Gil Latoreira, certo? Olha, isso aqui, eu vou só falar pra vocês, esses dias eu falei que aqui atrás, falei pro Gil que tava cheio de flor aqui, aí eu mostrei pras meninas, mas isso aqui também é dedicação a você, tá? Uma florzinha aqui, porque a primavera tá chegando aqui em Portugal, então dedico essas florzinhas aqui pra você, com essa imagem maravilhosa, que eu sei que vocês gostam de flores, são delicadas. Então, boa semana pra nós, mais uma semana aí linda, e mais tarde eu tô aqui no DN2 com vocês, pra saber as principais notícias aí do mundo, e amanhã eu volto com você de novo, Fabi. Perfeito, Brian. Você é um lorde, amei as flores, muito obrigada por esse carinho. A gente termina esse giro internacional com uma reportagem especial de Gabriele Tricânico para você, direto da Itália. Vamos acompanhar. Em uma das cidades mais visitadas do mundo, um dos pontos turísticos mais impressionantes não está em praças grandiosas ou em monumentos famosos. Ele está escondido, atrás de uma simples porta. No alto do Monte Aventino, na discreta Praça dos Cavaleiros de Malta, uma fila silenciosa chama a atenção dos visitantes. O motivo? Uma fechadura que revela uma das vistas mais surpreendentes da capital italiana. Você ficaria mais de 1 hora para olhar por uma fechadura?
Assim, a gente tá curiosa, a gente ficou um pouco assustada com a quantidade de gente que tá aqui, porque quando a gente veio caminhando não tinha tanta gente, mas eu acho que é bem bonito. Pelo que eu vi, é bem bonito. Ao olhar pelo pequeno orifício, o visitante encontra o enquadramento perfeito da cúpula da Basílica de São Pedro. Em poucos centímetros de visão, é possível observar simultaneamente 3 territórios diferentes. Um fenômeno único no mundo. Aqui em Roma, a grandiosidade não está apenas nos monumentos. Às vezes, o encanto da cidade eterna está nos detalhes. E basta uma fechadura para revelar uma das vistas mais surpreendentes do mundo. Sem placas, sem grandes anúncios e longe do turismo convencional, o local se tornou um dos segredos mais fotografados da cidade. Uma experiência que prova que, em Roma, até o menor olhar carrega séculos de história. Muito linda, né? Roma realmente vale o passeio, porque, como disse a Gabi, em cada cantinho tem um pouco de história e tem uma curiosidade para você realmente ficar encantado por essa cidade. A gente vai agora com umas imagens ao vivo de momento, porque a chuva já chegou aqui em São Paulo. Vamos acompanhar a situação aqui na Avenida Paulista.